Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui no meu primeiro podcast. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Dr. Guilherme Lapin, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E nesse primeiro podcast, eu vim aqui para ter um bate-papo com um grande amigo de infância, que é anestesista, e nós estamos trabalhando junto e a gente tem algumas coisas em comum no nosso trabalho, né? E uma das coisas legais desse meu amigo, o Dr. Max, ele tem uma empresa que chama Etéria, né? Chama Etéria. E a Etéria, ela é focada, ou ela tem um grande nicho, pelo menos, em anestesia ambulatorial. E isso é uma coisa muito interessante, é um diferencial lá da clínica, inclusive, porque nós fazemos muitos dos procedimentos lá da clínica sob sedação, né? Então, que é ótimo para paciente, é o sonho, na verdade, de qualquer paciente, né? Que é fazer um procedimento dormindo, não ver nada, não sentir dor, não ter nada disso, né? E aí eu queria perguntar para o Max, então, bem-vindo aqui, né? Obrigado, gente. Queria perguntar, né, Max, quais são os limites dessa... na verdade, não é uma anestesia, é uma sedação, né? Como que é feita essa sedação? Quais são os limites dessa sedação? Enfim, fala um pouco disso daí primeiro. Bom, vamos lá. Os limites, eu diria que a gente procura fazer procedimentos quando em nível ambulatorial com pacientes saudáveis, no máximo com uma doença associada controlada. Então, um paciente com stent já vai para asa 3, a gente evita. Não é o tipo de paciente para se fazer um procedimento ambulatorial. A gente já faria isso, né, no âmbito hospitalar. Então, numa clínica, a gente preconizaria pacientes saudáveis com doenças leves controladas. Esse seria o nosso limite. E como é que é o procedimento? Procedimento, né, a sedação, eu diria que você tem diversos níveis, né, de anestesia. Você pode ter desde uma sedação leve, onde o paciente só fica mais relaxado, tranquilo, uma sedação mais profunda, onde o paciente realmente dorme, né, e até uma anestesia geral, que não é o nosso objetivo. A gente para ali entre uma anestesia leve e uma anestesia mais profunda com o paciente dormindo. Esse é o nosso limite nesse tipo de procedimento e nesse ambiente, né, de uma clínica, no caso de cirurgia plástica, mas a gente acaba trabalhando também com cirurgiões odontologistas, com dermatologistas, enfim. Nesse ambiente ambulatorial, esse é o nosso limite. Muita gente compara esse tipo de sedação que você está descrevendo aí, que é feito lá na clínica, com aquela sedação da endoscopia. É comparável? É comparável, inclusive as medicações que a gente usa são praticamente as mesmas. A diferença é que uma endoscopia vai levar ali seus 15 minutos com um cirurgião com bastante prática, né? E os procedimentos que a gente faz, principalmente em odontos, são procedimentos mais longos. No caso, né, na clínica Lapin, são procedimentos ali de meia hora, 1 hora, estourando 2 horas, que é perfeitamente plausível e está dentro da nossa esfera de procedimento. Então, mas e aí? Conta mais na prática, assim, como é que é feito mesmo o procedimento? Você vai lá, leva o monitor, pega uma veinha, como é que funciona? A gente leva todo o material, né, de monitorização, e tem sempre um auxiliar também de anestesia, já em prática, o famoso Zé, que quem tá ouvindo aí conhece ele, um abraço, Zé. Mas é isso, a gente leva sempre um auxiliar de anestesia, a gente vai conversar com o paciente antes, né? Tentar quebrar aquele momento complicado para o paciente mesmo, que ele sabe que ele vai ser sedado ali, então ele fica olhando, está deitado, olhando para o teto, às vezes pinta um pouco de ansiedade. Em Uma alguns musiquinha, bota. A música é o que a gente sempre faz, a né? trilha sonora é boa. A gente tenta, pelo menos. Mas é uma maneira da gente tentar fazer com que o paciente esqueça um pouco que ele está ali, né, para fazer um procedimento e entre no clima um pouco da música, relaxe um pouco.
A gente vai pegar uma veia dele, assim como... Que é o que dói, né? É a única parte chata. que dói, exatamente. Pegou a veia, a partir dali, o paciente está inteiro monitorizado e está nas nossas mãos. Né? Então, a gente começa a sedar a partir desse momento. O paciente já está ouvindo uma musiquinha, né? A gente já diminuiu a luz ambiente, o paciente já está mais tranquilo, começa a correr as medicações, ele vai relaxando até dormir. A partir daí, quando ele acordar, já acabou o procedimento. E lembrando que a sedação, ela não tira a dor, ela faz o paciente dormir. O tirador é anestesia local. Então a gente está falando de uma sedação mais anestesia local, né? Então o Max, ele dá, digamos, a parte do conforto, da amnésia, né? Da parte de tirar o paciente ali daquele momento. E aí eu faço anestesia local para o paciente realmente não ter dor durante o procedimento, né? E aí a gente faz o que é preciso fazer. E aí, nesse ponto, que tipo de procedimento que você já fez lá? Bom, vamos lá. Especificamente na clínica, a gente já fez mini lipo, muito Morpheus, muito Body Tight, que eu acho que são os carros-chefe da gente na clínica ali. E é bem isso, né? Dói pra caramba, né? A gente sabe que pacientes que fazem em outras clínicas, que não tem um serviço de anestesia tal, que fica meio naquela anestesia local, ou mesmo no anestésico tópico, né? O que é horrível, né? Que dói pra caramba, né? Exatamente. E fazer com todo o conforto é uma diferença brutal, né? A gente entra naquela coisa pro procedimento estético, né? A gente conversa muito sobre isso durante os nossos procedimentos. Para você ter um resultado, você precisa de um nível lógico e controlado de agressão, né? Para você fazer com que o corpo, ao se regenerar, produza mais colágeno e aí alcançar o resultado desejado. Em outras palavras, você tem que fazer forte. Você tem que fazer forte. De maneira controlada, lógico, mas é forte. Isso, e esse estímulo dói, exatamente. Então, aí, nisso, eu acho bacana o que você conversou, você acabou de falar, é um trabalho de parceria, porque a gente tem um limite de o que a gente pode fazer com relação à medicação e nível de sedação. Né? Então, a gente trabalha ali no conforto do paciente, né, no relaxamento do paciente, mas eu nunca poderia tratar toda essa dor só com medicação, né? Porque os analgésicos que a gente usa em anestesia são analgésicos muito fortes, né? São opioides e eles têm as suas contraindicações e não cabe a gente fazer isso no nível ambulatorial. Então a gente precisa somar forças. Anestesia local do cirurgião com o relaxamento que a gente propõe e somado, aí você tem o resultado desejado, né, pelo cirurgião e pelo paciente, né, conforto. Os analgésicos via oral que você usa na anestesia são os derivados de morfina, são os opioides, né? Eles podem levar a uma depressão respiratória, né? Então, lembrando que o paciente ele não é entubado, ele está respirando espontaneamente, né? Ele está respirando sozinho ali. Então, a gente precisa que os níveis de opioide, os níveis de derivados de morfina, permitam que o paciente continue respirando normalmente. Por isso que tem que entrar a anestesia local nessa jogada. Né? Então, por isso a gente tem um teto até onde a gente pode chegar. A partir daí, em nível de anestesia, é o cirurgião que vai proporcionar com um anestésico local. E funciona mais, né? Funciona. Tanto que, né? Funciona e os pacientes costumam, né? A gente tem paciente que vai lá quase que só para descansar de tarde. E aproveita e faz um procedimento junto. É bem que acho que todo mês vai lá para dar uma dormidinha. Né? Às vezes a vida no trabalho é muito estressante. Ele fala, finalmente eu vou poder descansar um pouquinho. E eu até brinco, falo, vamos fazer uma clínica de relaxamento e não de beleza aqui. Né? E o brinde é ganhar um Morpheus. E o brinde é sair bonito. Meio que essa ideia mesmo. E assim, a gente faz, então a gente faz, como você disse, a gente faz as mini lipos, né? Faz o Body Tight. O Body Tight, para quem não conhece, é o melhor procedimento para retração de pele, para flacidez que existe no mundo.
né? As Kardashians fazem, várias atrizes de Hollywood fazem. E, enfim, aqui no Brasil nós temos, e lá na clínica nós temos. Então, essa plataforma BodyTite mais Morpheus é o nosso carro-chefe para flacidez. E a gente faz sempre com sedação, com a ajuda do Dr. Max, né? E aí, saindo um pouquinho, então, desses procedimentos ambulatoriais, falando agora de cirurgias maiores, né, uma anestesia geral, porque plástica é basicamente anestesia geral, né? Ou a gente faz com local e sedação, ou a gente faz com geral, né? Então, de anestesia geral, que remete sempre a um medo, né? Aquele folclore antigo, né? De um procedimento perigoso, né? O que mudou daquela anestesia geral de antigamente para hoje em dia? Mudou muita coisa, né? Até 20, 30 anos atrás, você tinha basicamente só os anestésicos inalatórios, né? Gás, né? Gás, né? E tinham o Alotan. Então, você tinha os anestésicos inalatórios, né? Basicamente só eles. Tanto que, né, estava contando para você até há pouco tempo atrás que éter foi o primeiro anestésico, né, utilizado, éter e clorofórmio. E foi assim, né, foram feitos outros gases, outros agentes inalatórios ao longo do tempo, mas até 20, 30 anos atrás você só tinha eles. E aí, né, você tinha basicamente o alotano, que tinha inúmeras complicações, inúmeros efeitos colaterais, extremamente cardiotóxico. Então, realmente... Dava uma ressaca do carinho. Então, o que acontece? Vem o pessoal mais velho, normalmente carrega a experiência dessa época e fala, será que eu vou acordar depois da anestesia? Será que eu vou sobreviver à anestesia? Alguns até têm mais medo da anestesia do que da própria cirurgia. Vai fazer uma cirurgia enorme, mas o medo é se vai acordar. Bom, naquela época, com aqueles medicamentos, realmente o risco era maior. Hoje é totalmente controlado. Eu falo para todo mundo que a anestesia geral é aonde eu tenho o paciente mais na minha mão. Se eu pudesse escolher, estando num hospital, como eu posso estar o mais seguro possível, uma anestesia geral e entubado. Eu sei que o anestesista vai estar me monitorizando e ele tem todos os parâmetros. Hoje em dia a gente tem tudo, até traçado de eletroencefalograma para a gente saber o nível, né, a profundidade da anestesia. Então, acordar no meio da anestesia. Exatamente. Né? Sabe se ele está dormindo ou não. Se está dormindo ou não. Todo mundo sempre fala daquele filme, o Awake, né, que acordei no meio. Eu vi aquele filme e ele estava fazendo um transplante cardíaco e ele acordou e ele viu tudo. Falou, isso, se você não estiver monitorizando, especialmente se estiver fazendo uma anestesia venosa total, o risco é um pouco maior, realmente, de você, o paciente, poder acordar. Mas com a monitorização, isso basicamente inexistente. Aqui não existe mais. Isso é lenda, né? Virou uma lenda. Você tendo um anestesista competente do teu lado, lançando mão dos meios mais modernos para monitorizar o paciente, para acompanhar o paciente durante todo o procedimento cirúrgico, o risco é zero disso acontecer. E é interessante falar que no momento em que a anestesia geral realmente ficou segura, foi no momento em que diminuiu-se o uso do gás, né? E começou-se com o uso da anestesia endovenosa, né? Que é o Propofol. Exatamente. O Propofol foi uma revolução da anestesia geral, né? Depois que começou a fazer o Propofol é quando você pega uma veinha e você injeta um medicamento que é o anestésico, né? Que leva aos planos anestésicos, chamado Propofol. Você diminuiu muito aí a ressaca, você aumentou muito a metabolização dessa droga é muito rápida, então você acorda muito rápido e você mantém durante todo o procedimento uma bombinha girando, injetando Propofol lentamente na veia. Exatamente. Então, O Propofol foi a primeira medicação, né, de meia-vida curtíssima, para ser usada na anestesia geral. Depois do Propofol, você teve uma mudança espetacular, né, no
na qualidade das anestesias, porque a partir daí você podia garantir que o paciente, meia hora depois de terminado o procedimento, estava bem acordado. E essa é a sensação das pessoas que vão fazer endoscopia, e hoje em dia a medicação mais usada é o Propofol. Todo mundo fala, eu saio da endoscopia bem, só não vou dirigir, porque realmente não é recomendado. Você pode ter alguma tontura, alguma coisa, e não recomendaria, mas a pessoa sai bem, sai caminhando, né? Não precisa sair carregada nem nada. Mas ele foi o primeiro. Depois você teve opioides de curtíssima duração também, né? O Tiva, o remifentanil. E hoje em dia até tem parente do midazolam também, que é o Dormonide, também está saindo com meia vida curta também para ser feito com bomba de infusão contínua. Quando a gente liga a bomba de difusão contínua, a gente sempre vai fazer essas medicações, né, com perfil de meia-vida curta, e a gente consegue controlar direitinho o paciente. O cirurgião termina o procedimento, eu começo a fazer, né, o desmame das medicações, vou desligando os medicamentos, e eu consigo controlar direitinho quando esse paciente vai acordar. E o melhor de tudo, né, que eu acho que essa foi o grande mérito dessas novas medicações nos últimos anos, é que o paciente acorda rápido e acorda bem. Se você fizer uma boa escolha dessas medicações, o paciente acorda. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Muitos pacientes falam, às vezes, assim, 3 dias depois, falam assim, eu ainda tô com alguma coisa da anestesia. Na real, quanto tempo que as drogas anestésicas, depois de um procedimento cirúrgico grande, tá? Uma anestesia geral, quanto tempo depois essas drogas ainda estão de fato no organismo? Você terminando uma anestesia geral, você vai fazer algumas medicações, né? Principalmente alguns analgésicos, até para proteger o paciente nessas primeiras horas, no pós-operatório imediato. Então, basicamente, essas medicações vão ter meia-vida que não vão ultrapassar 24 horas ali. Então, tirando as primeiras 24 horas do procedimento, e principalmente a gente falando de procedimentos cirúrgicos longos, né, com muito estímulo, você quer proteger esse paciente por pelo menos 24 horas, mas o segundo dia em diante Já não tem mais nada. Não tem mais absolutamente nada. O paciente ele pode ter lá alguma coisa, pode ter alguma dor de cabeça, alguma sensação, mas não é mais das medicações. Elas já foram metabolizadas. É lógico, todos esses pacientes que a gente está fazendo, principalmente em cirurgia plástica, são pacientes bem acompanhados. A gente tem todos os exames antes, a gente sabe que esses pacientes são rígidos, a gente sabe que o fígado desses pacientes, que os rins desses pacientes funcionam muito bem. Senão eles não seriam elegíveis para fazer esse tipo de procedimento. E então, a gente sabe que 24 horas depois desse procedimento, os rins, o fígado desse paciente já limpou todo, né? Então não tem mais aquela coisa de ainda é resquício da anestesia. Não tem mais. E me diz uma coisa, por que, mudando de assunto agora, né? Por que a gente tem que suspender algumas medicações antes da cirurgia? Quais são as mais comuns? Bom, vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar. Tem algumas mais comuns, mas eu acho que, como a gente está falando de procedimentos estéticos, a gente sabe que uma grande parcela desses pacientes usam esses inibidores de apetite mais modernos de hoje, né? Os inibidores os análogos de GLP-1, né? Aí a gente está falando do Saxenda, do Ozempic, e lógico que cada uma dessas medicações, dessa família, tem um perfil metabólico diferente, mas, enfim, a gente tem que saber exatamente qual dessas medicações para poder saber exatamente qual o tempo de parada antes da cirurgia, porque qual é o grande problema? Essas medicações, além de, né, transmitir, fazer com que o intestino transmita a sensação de saciedade, né, pro cérebro, para você não sentir fome, elas diminuem a velocidade do trânsito gastrointestinal. Isso é o mais importante. Esse é o problema.
Porque o Ozempic, ele diminui a motilidade e o esvaziamento gástrico. E aí, exatamente. Você, mesmo parando com muitas semanas antes, né? Você ficando horas de jejum, você ainda vai com o estômago cheio. Exatamente. E aí tem um risco de você refluir e aspirar. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que tirar completamente o Ozempic. A gente já teve isso, né? A gente já teve casos semelhantes, assim, em que o paciente teve que fazer um ultrassom no hospital e o hospital... conteúdo. Exatamente. Tinha realmente mostrado que mesmo com mais de 12 horas de jejum, e o paciente não tinha contato para a gente, né, que tomava esse tipo de medicação, ainda tinha algum resquício de conteúdo gástrico. E se você tem algum resquício de conteúdo gástrico, você vai ter algum risco de regurgitação, principalmente durante a intubação, né? E você pode ter uma aspiração, uma broncoaspiração. Isso é o que a gente quer evitar ao máximo. Não, Ozempic, eu acho que é o clássico do medicamento do momento, né? Que a gente tem que parar. O tempo de parada, né? Para a maioria dos protocolos é de 2 semanas, mas chega a 3 semanas em alguns casos, né? Já estão pensando em mudar de 2 para 3 semanas. Parar o Ozempic mesmo, porque senão vai com o estômago cheio com 12 horas de jejum. Para quem estiver assistindo esse programa, pare de tomar. Avise, né? Lógico, a equipe vai avisar, o cirurgião já fala, ó, eu tô tomando, não deixe de falar, não fique com vergonha de falar, porque é um risco a mais que você vai estar levando para o seu procedimento cirúrgico. E pare 2 semanas antes, até 3, dependendo do Exatamente. A gente vai saber exatamente qual é a medicação, né? E aí a gente tem os protocolos com cada tipo de medicação e sabe exatamente o tempo de parada para cada uma dessas. Tem algumas outras medicações também. Tem algumas outras, você tem medicações, né, para diabetes, você tem algumas outras classes de medicações para algumas outras doenças. Cada uma tem a sua particularidade, então a gente precisa ter a lista de todas as medicações que os pacientes tomam para a gente poder ver direitinho, combinar, traçar um plano de ação para ver, ó, a partir de tal dia você já não toma mais essa medicação. Para poder... do ponto de vista da cirurgia, tem umas medicações que elas atrapalham a coagulação. Sim. Atrapalham ou aceleram, né? Então, assim, as que atrapalham são as mais comuns, por exemplo, AS, né? Então, AS é uma coisa banal, muita gente às vezes tem que tomar aquela aspirina, assim, aspirina infantil, né? Então, isso daí tem que parar, né? Porque senão você vai ter um sangramento maior do que desejado durante a cirurgia, né? Até coisas que são banais, como vitamina E, como ginkgo biloba, tem que parar, porque isso daí também afeta a coagulação. Afeta a coagulação. Por outro lado, tem a vitamina K, né? E aí ela acelera a coagulação. Pode aumentar a trombose, né? Exatamente. Então, assim, tem algumas medicações que a gente, de fato, tem que parar. E muitas delas são parar 5, 7 dias. É coisa rápida. Não é nada que vai atrapalhar ou modificar o tratamento que essa paciente já vem realizando. É uma parada curta, só pensando no máximo de segurança para a cirurgia. Terminando a cirurgia, dependendo da medicação, no dia seguinte ela já está voltando com todas as medicações que ela já está acostumada a tomar. Bom, acho que esse papo foi bem bacana. A gente também não quer cansar a nossa audiência aí. E eu queria fazer umas considerações finais. Então, o que eu posso falar? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é que lá na Clínica Lapin nós temos esse diferencial de termos um anestesista qualificado com toda a experiência para fazer sedação ambulatorial, né, que é o paciente dormir de uma maneira muito confortável, apenas pegando uma veinha para fazer os procedimentos ambulatoriais mais dolorosos. Isso daí possibilita que esses procedimentos sejam feitos com maior eficiência. Ou seja, você pode colocar mais energia no Morpheus, você pode fazer uma área um pouquinho maior do body tight, você pode deixar dar um conforto para esse paciente que está fazendo um procedimento estético e é dolorido, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Queria passar a palavra para o Max para a consideração final também. Bom, a nossa empresa está aqui para ajudar justamente nesse tipo de procedimento, né? Procedimentos
que levam a algum tipo de dor, que levam a algum tipo de ansiedade para o paciente, a gente está lá para ajudar, né? Procedimentos que, de repente, o tratamento levaria muito mais tempo por causa do incômodo, da dor, dessa maneira você consegue tornar o procedimento mais eficaz, reduzir o tempo de tratamento, né? Você faz uma área maior do que faria acordado e da melhor maneira possível, né? Descansando, relaxado, dormindo, e é isso que a gente procura proporcionar. Bom, de qualquer maneira, eu acho que ficou bem claro que a gente tem um teto, a gente sabe exatamente o que a gente quer promover, né, com o paciente, e o intuito é promover relaxamento, tranquilidade, o paciente fazer o procedimento, voltar para casa feliz, Com segurança. com segurança, sem dor. É isso aí. Tá bom. Gente, obrigado. Agradeço aqui a audiência de todos e agradeço ao Max pela presença. Muito obrigado. Foi tudo bem legal. Obrigado pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau.